Olá, sejam bem-vindos à aula 2. Ainda falando sobre os elementos pré-textuais, vamos falar sobre dedicatória. Dedicatória é um elemento opcional, tá? Que deve ocupar uma folha própria em um elemento sem título e sem indicativo numérico, tá? Prestar homenagem ou dedicar o seu trabalho. Deve ser escrito próximo à margem inferior e deve estar à direita na página com espaçamento simples, tá? Uma configuração sobre a dedicatória é utilizar um recurso de 7 centímetros em relação à margem à esquerda. Agora na sua tela você vai ver um exemplo de dedicatória, tá? A dedicatória é uma parte opcional onde você pode estar dedicando a sua pesquisa, o seu trabalho a alguém que te ajudou, a algum familiar, algum amigo, algum colega, tá? Então você vai bolar uma informação a ser configurada na sua dedicatória, ok? Então agora a gente vai falar também sobre os agradecimentos, tá? Que também é um elemento opcional que aparece na página seguinte da dedicatória. Então você tem que prestar atenção que é uma sequência, e essa sequência está no padrão da ABNT, tá? Então o agradecimento ele deve ter o título agradecimento em caixa alta, tá? E deve ser centralizado e sem indicativo numérico. Texto escrito sem parágrafo com espaçamento simples. Deixar uma linha em branco entre o título e o texto, tá? Então são configurações de agradecimento. Você também pode estar elaborando uma informação agradecendo o que contribuiu para você concluir aquela pesquisa, aquele trabalho, tá? E lembrando que é um elemento opcional. Agora na sua tela você vai ver um exemplo de agradecimento, tá? Então tem o título agradecimento centralizado e aí vem as informações conforme você pode ver na sua tela. Epígrafe. O que é um epígrafe, Josué? E ele é um elemento opcional ou ele é um elemento obrigatório? É um elemento opcional, não contém título, sem indicativo numérico, em que o autor apresenta uma citação seguida de indicação autória, tá? Relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Tá? Então é muito importante que você tenha atenção a esse contexto, tá? Que é o que? É uma informação relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho, tá? Deve ser escrito próximo à margem inferior e deve estar à direita na página com espaçamento simples. E olha só, ele vem também com uma configuração, usa um recurso de 7 centímetros em relação à margem à esquerda. Agora estarei passando aí na sua tela um exemplo de um epígrafe. Aí você vai colocar a informação de acordo com aquilo que você precisa, tá? Agora a gente vai falar sobre um dos elementos fundamentais, muito importante você entender sobre o resumo. O que seria o resumo, Josué? Seria uma apresentação breve do conteúdo do trabalho de conclusão de curso, tá? O aspecto de maior importância que devem ser considerados na relação do resumo. Quais são? O título, resumo, deve ser centralizado e sem indicativo numérico. O texto do resumo será pretendido e respectivamente referenciado à bibliografia do trabalho, tá? Então essas são algumas configurações de acordo
com a ABNT 6023. O título do TCC deverá ser em negrito, tá? Então, são configurações de acordo com a ABNT 6023. Se você olhar lá no manual da ABNT com esse código, você vai ver todas essas configurações, tá? Então, o resumo deve ser redigido em um único parágrafo em espaço simples e em página distinta. No máximo, olha só que informação importante, no máximo 250 palavras. Então você não pode ultrapassar esse quantitativo, ok? A primeira parte do resumo deverá situar o assunto tratado, ressaltando em seguida os objetivos ou métodos, tá? E os resultados e as conclusões. Agora, eu estarei colocando na sua tela um exemplo de um resumo, tá? Então, assim, é importante que você tenha em mente que o resumo ele é uma breve apresentação do conteúdo do TCC, tá? E o resumo, ele tem também que ter a versão em português e a versão em inglês, tá? Seguindo a BNT, a versão em português se chama em abstract. Ele segue o mesmo padrão do resumo em português, só está em inglês, ok? Então, eu estarei mostrando na sua tela um exemplo de um abstract, que é um resumo na versão em inglês. Agora, a gente vai falar sobre o outro elemento, tá? Que é um elemento opcional, que é a lista de figuras, que é ilustrações, tá? Ou seja, você fez uma pesquisa e você tem um gráfico a ser mostrado, tá? Ou você tem uma imagem de um componente, de um levantamento de informações que você teve para falar sobre a vantagem e desvantagem de uma tecnologia. Você pode pegar a imagem relacionada a isso e colocar como lista de figuras, tá? Então, o que contém numa lista de figuras? Tá? É elaborada de acordo com a ordem de figuras apresentadas no texto. Olha só que importante. Ela é elaborada de acordo com a ordem de figura. Então, se eu tenho a figura 1, eu tenho que obedecer a ordem. Se eu tiver mais de uma figura, eu tenho a figura 1, figura 2, figura 3, tá? E ela tem uma configuração aonde você deve seguir de acordo com a BNT, tá? Quando existe diferentes tipos de figuras em grandes quantidades, por exemplo, desenho, esquema, fluxogramas, fotografias, gráficos, tá? Recomenda-se lista própria, tá? Deve ser escrita sem parágrafo e com espaçamento simples. Agora eu estarei mostrando para vocês na sua tela um exemplo sobre ilustrações, que é a lista de figuras, ok? Então você pode observar aí que ela vem dizendo qual página que aquela figura, que aquela ilustração ela está, e fala o número dessa página, tá? Então aí, nesse exemplo, eu tenho duas listas, né? Figura 1 e figura 2. Então eu tenho uma página que está a figura 1 e eu tenho a outra página que está a outra figura. Mas eu também posso ter várias figuras na mesma página no trabalho, tá? Eu te espero na próxima aula.